A ocupação média dos hotéis no mês de novembro superou a ocupação ocorrida no mesmo período do ano passado aqui na Bahia. Apenas na primeira quinzena de dezembro, a ocupação foi de 65%, o que confirma, segundo projeção da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui na Bahia, a manutenção de um ritmo acelerado no setor. A associação estima que a hotelaria aqui na capital deve finalizar o ano com ocupação semelhante ao período pré-pandêmico, que chegou a 62,49%, por exemplo, em 2019. Sobre o cenário do setor hoteleiro e o que reforça esse crescimento, a gente conversa agora com o presidente da ABIH Bahia, Luciano Lopes. Mais uma vez conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Olá, Jefferson, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, um Olá, prazer. ouvintes aí do Isso é Bahia. Forte Maravilha. abraço a todos e a todas. E esses bons ventos soprando no setor hoteleiro, o que justifica essa previsão otimista para o ano que vem e até para esse próprio ano, né, Luciano? A gente passamos aí um período, como todos sabem, né, muito impactado pela pandemia. A gente teve aí os resultados, ocupações médias, né, indo a menos de 10%, e gradativamente a gente foi recuperando essa posição. E esse ano de 2023, a gente teve aí, estamos tendo um resultado de taxa de ocupação já igual ao que foi ao período antes da pandemia, ou seja, o ano de 2019. Portanto, a gente pode dizer que a gente já inicia, de fato, uma trajetória de crescimento, já igualamos a 2019, temos aí um ano de 2023 muito promissor, vamos ter uma ocupação igual ao que foi 2019, no entanto, com um faturamento maior, ou seja, um volume de negócio no estado da Bahia maior do que foi o período de 2019. Então, isso é muito bom, porque demonstra que o setor conseguiu se recuperar, conseguiu ultrapassar essa barreira antes da pandemia e estamos com boas expectativas para 2024. A gente pode afirmar, então, Luciano, que o prejuízo que o setor teve na época da pandemia foi recuperado. Esse crescimento na ocupação representa a recuperação do prejuízo que o setor amargou durante aquele período? Não, a gente pode dizer, Jefferson, que a gente voltou ao ponto que a gente estava, né? Porque recuperar as perdas, o prejuízo, a gente não recupera mais nunca. Porque amargamos aí prejuízo em 2020, 21, 22, e esse ano a gente teve o mesmo resultado, né? Para a gente recuperar essas perdas que nós tivemos, ainda vai demorar muito tempo, né, para poder a gente recuperar. Mas o dado importante é que, por exemplo, agora em novembro, a gente teve o melhor novembro dos últimos 12 meses, foi 71% de taxa de ocupação. Quando eu pego o primeiro semestre de 2023, a nossa ocupação foi de 56%. No segundo semestre agora de 2023, a nossa ocupação vai terminar em torno de 66%, que dá uma média no ano aí de 62%. Então, portanto, estamos prontos para fazer um bom 2024. Esse verão, agora 23, 24, ele é um verão muito promissor. Como você mencionou no início, os dados já da primeira quinzena de dezembro já são dados positivos, ocupação acima de 60%. Coisa vale ressaltar, Jefferson, que não acontece. Nós estamos com ocupação acima de 60% desde o mês de julho. Quer dizer, nem no período antes da pandemia a gente teve uma série histórica tão promissora como a gente está tendo aí nos últimos 6 meses. A gente está falando aqui da ocupação, especialmente de pessoas que vêm de fora, seja por conta do turismo de lazer e também turismo de negócios, não é verdade? E Sim, é e verdade. esse resultado, Luciano, a gente pode afirmar que é reflexo do comportamento desses próprios turistas ou isso casado com investimentos que houve no setor? Como é que você justifica esses dados de hoje? Vamos lá, a gente tem uma combinação de fatores, né? Primeiro que a pandemia despertou nas pessoas o desejo de viajar, lazer, isso o mundo inteiro, as pessoas estão viajando bastante, então esse é um fator. Por outro lado, a gente também tem investimentos que são realizados, tanto aqui na Prefeitura Municipal de Salvador, a gente, por exemplo, a BH, ela tem um projeto junto com a Prefeitura, que é o Roadshow, ou seja, que é colocar Salvador na prateleira de venda nos mercados que mais emitem turistas. A gente vai participando em eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Goiânia,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e outros estados que mais emitem turistas para a cidade para poder mostrar as novidades que a cidade tem. Por outro lado, também, a gente, através da Secretaria de Turismo do Estado, temos participado de muitas feiras nacionais e internacionais, ou seja, essa conjunção de fatores, maior demanda, a cidade também de Salvador e outros destinos aqui no estado da Bahia estão cada vez mais organizados no que diz respeito à infraestrutura. A gente tem percebido o incremento nessas conexões de voos, tanto voos de Salvador para as principais cidades, como também cidades aqui do interior. E tudo isso, Jefferson, combinado, vai colocando o estado da Bahia, a cidade de Salvador, como um dos principais destinos mais procurados, né? Então, isso é muito importante porque eu sempre costumo dizer que o turismo é o nosso caminho mais rápido que nós temos de fazer crescer a nossa economia, porque é uma indústria limpa, é uma indústria que gera muito emprego, que gera muita renda, a quantidade de setores envolvidos na economia é muito grande, então esse é o caminho, a gente continuar investindo bastante no turismo para que a gente possa realmente ter aí um bom impacto na economia de nosso estado. Luciano, bom dia, Ernesto aqui. Oi, Ernesto, bom dia, tudo bem? Um forte Bacana. abraço. Compartilhando aqui do otimismo para esse nosso verão. Mas, Luciano, me diz uma coisa, você, quando faz essa defesa, eu vi que declarações, algumas suas essa semana, você sempre insistindo que o turismo tem que ser a prioridade pela sua capacidade enfim, de impacto econômico, de geração de empregos, etc. Mas quando você diz isso, você defende mais investimento especificamente no setor, em divulgação, ou é uma política que precisa estar articulada, por exemplo, com investimentos em infraestrutura, para que a gente tenha mais aeroportos, por exemplo, do interior, com terminais de passageiro, em condição de operar rotas comerciais, enfim, infraestrutura viária para deslocamento dos turistas? Como é que você entende que essa prioridade deve se materializar na hora, por exemplo, de aprovar uma lei orçamentária como a aprovada ontem na Assembleia, que prevê um orçamento aí de mais de 62 bilhões de reais? Que peso desses 62 bilhões, no seu entendimento, deve ser dado ao setor turístico? Uma excelente pergunta, Enes. Quando a gente faz referência, e eu tenho muito insistido nisso, a gente precisa realmente que essa política, o turismo, ele depende essencialmente, assim, ele tem não só os investimentos privados, eles são suficientes para fazer esse segmento crescer. A gente defende, primeiro, desde o governo federal, um orçamento maior. O turismo representa, em média, em torno de 8% do PIB. E quando a gente pega o que tem previsto para investimento no turismo em relação aos orçamentos da União, seja ele federal, ele ainda é muito pequeno, né? Então é uma parcela que não chega a 1% desse orçamento global. E por outro lado, o que você colocou, o turismo não é apenas divulgação, não é apenas participação em feiras. A gente precisa de uma boa infraestrutura. Precisamos de mais aeroportos. A gente tem visto no Brasil, iniciou aí nos últimos 5 anos um movimento muito forte de privatizar os aeroportos, que tem dado muito certo. Um exemplo aqui do aeroporto de Salvador, a gente compara com o que era há 5 anos atrás, o aeroporto é outro, porque quanto mais você tem conexão, quanto mais você facilita a chegada de pessoas, você está propiciando a atividade turística. Por outro lado, a necessidade constante de manutenção das nossas rodovias, porque o acesso, não só aéreo, mas também terrestre, até chegar o destino final, ele é muito importante, assim como também a necessidade constante de investimentos em infra, como água, como energia. Tudo isso, Ernesto, são fatores primordiais para que a atividade turística realmente ela possa acontecer em sua plenitude, né? Então, a gente defende mais investimento para o setor, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura, sobretudo no que diz respeito à capacitação de pessoas, porque o turismo ele é esse conjunto. Ele é divulgação, ele é capacitação de pessoas, ele é infraestrutura e, por outro lado, a iniciativa privada, ao perceber esses movimentos, ao perceber esses investimentos públicos e a demanda que se tem pelos clientes, consequentemente, os investimentos privados eles vão acontecer. Então, essa junção ela é fundamental para que a gente possa, de fato, ter aí um impulsionamento maior
do nosso setor turístico. Agora, quando a gente fala em investimento público, claro, o cobertor é curto para cobrir tanta demanda que tem, né, por tantas coisas essenciais. É muita urgência, né, Luciano? Agora eu te pergunto, assim, então por isso cada centavo precisa ser muito otimizado. No que se refere à integração das ações e de investimentos entre as três esferas do poder, na sua avaliação aqui, que nota a gente teria? A gente tem mais de 5 ou menos de 5 nesse quesito de integração e articulação das políticas voltadas para o turismo. Eu diria que hoje nós estamos aí em 5, Ernesto. Porque a gente, por outro lado, a gente teve aí, é importante ressaltar, o setor de serviços ligados a turismo, hotelaria, agentes de viagem, eventos. A gente teve aí uma lei em 2021 que desonerou durante 5 anos, portanto até 2026, de pagamento de impostos de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição. Então isso já dá aí um impulso muito grande. Por outro lado, quando a gente vem aqui para o estado da Bahia, e especificamente aqui em Salvador, a gente tem, por exemplo, um programa que reduz em 40% o IPTU dos hotéis aqui na cidade de Salvador. Então, a gente começa, esses incentivos públicos, eles são muito importantes, porque esses recursos que eles são, entre aspas, economizados com o não pagamento desse imposto, eles são reinvestidos nos próprios equipamentos hoteleiros, porque você precisa investir na sua infra interna, renovar, se modernizar, comprar novas camas, televisões, você precisa investir muito em capacitação. Então, esses são fatores importantes para que a gente possa realmente ter aí uma contribuição muito relevante das esferas federais, estaduais e municipais. Você está falando aí da importância de investir em capacitação. Como é que você avalia o nível de capacitação hoje dos profissionais que atuam no setor hoteleiro, Luciano? A gente tem, Jefferson, e aí a gente acompanha com nossos hotéis associados. Cada hotel que ele tem o seu produto no mercado, ele vai recebendo notas dos clientes, né? Em diversas plataformas, seja ela como TripAdvisor, seja ela como Booking. Então, os clientes vão ali avaliando justamente a satisfação do serviço. E o que a gente tem percebido é um incremento muito grande aqui no estado da Bahia dessas avaliações, porque tanto os empresários, né, têm percebido a importância de investir constantemente na capacitação de mão de obra, assim como também diversas prefeituras municipais, em parceria com o SEBRAE, com o SENAC, assim como o Estado, através da Secretaria de Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Turismo, tem investido muito em capacitação, não só aqui em Salvador, mas nas demais zonas turísticas, né? Então, esse conjunto, aqui em Salvador, por exemplo, temos um programa de capacitação que foi o Qualitur, que foi implementado aí nos últimos 2 anos. A própria BH também, ela busca parcerias para poder justamente melhorar a nossa condição. Nós já temos uma coisa muito importante, que é justamente a nossa predisposição para o atendimento, né? O nordestino, o baiano, ele é muito hospitaleiro, ele é muito receptivo. E você colocando técnica nessa hospitalidade natural, isso sem dúvida faz com que a gente vá melhorando cada vez mais a nossa qualidade do serviço oferecido a nossos clientes. A gente está conversando aqui com o Luciano Lopes, que é o presidente da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui na Bahia. Esses bons ventos que estão soprando na direção do setor hoteleiro, Luciano, sinalizam também novos empreendimentos? O setor ele está crescendo também em quantidade de novos hotéis? Qual é o cenário que você vislumbra para o ano que vem? Enfim, médio, curto prazo. A gente tem, consequentemente, quando você começa a ter um aumento de demanda, novos equipamentos turísticos eles vão surgindo, né? Então, aqui no estado, a gente tem passado aí, sobretudo, equipamentos boutiques, hotéis menores, surgiu muito porque tem sido uma demanda muito grande. E, por outro lado, há também grandes investimentos no estado, né? Eu posso destacar, por exemplo, o investimento que está sendo feito em Baixio, no litoral norte da Bahia, é hoje, sem dúvida, o maior investimento privado turístico no país, né? O plano de investimento é quase 4 bilhões de reais, né? Então, no próximo ano,
já inicia 2 grandes hotéis lá, que é o Fazano e o Manatara, 2 grandes obras, né, que vai ser inaugurado no final de 2025, início de 2026. Então, são investimentos privados que somam-se aos investimentos públicos para que a gente possa realmente ter mais oferta aqui no nosso estado. Então, essa relação demanda-oferta, ela vai se equilibrando. Com o passar do tempo, a ocupação ela vai subindo e vai vindo novos entrantes para aumentar essa oferta. Até porque o setor é muito dinâmico e a quantidade de zonas turísticas, de equipamentos novos que vão surgindo são de vital importância para acompanhar esse incremento na atividade turística aqui no nosso estado. Maravilha. E que esses bons ventos continuem soprando, Luciano. A gente torce por isso e, olhe, muito obrigado pela sua disponibilidade, sempre muito atencioso conosco, com os nossos ouvintes. Luciano Lopes, presidente da ABIH Bahia. Um abraço para você, até uma próxima, Luciano. Um abraço, Jefferson, um abraço, Ernesto, um abraço aí a todos os ouvintes do Isso é Bahia e até a próxima. Bom dia, valeu, um abraço. 7h51 na Tarde FM.